Olá amigos, minha saudação especial para você. Obrigado por ter nos acompanhado no estudo da lição número 1 sobre a educação no Jardim do Éden. E hoje, a parte de quinta-feira, dia 1/10, com o título Aqueles que desprezam a autoridade, os que desprezam a autoridade. Estamos estudando sobre a educação no Jardim do Éden. Estamos estudando sobre o enfoque da educação cristã dentro do ambiente bíblico. Iniciamos falando da educação da primeira escola do mundo, que foi no Jardim do Éden, junto com Deus, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tendo como alunos Adão e Eva e como monitores os anjos que estavam sempre presentes. Quando falamos de sala de aula, falamos de pessoas assentadas, ouvindo um professor, aprendendo geralmente coisas boas, edificantes. E podemos dizer que dentro de uma sala de aula existem aqueles alunos que são alunos assim, que estudam na marra, estudam à força, são forçados a estudar. Eles não querem assim nada com nada, ou alguns têm muita dificuldade de captação daquilo que está sendo ensinado. E tem também aqueles alunos que são assim, têm o dom natural de captar as coisas. Rapidamente eles se tornam estudantes por natureza. O professor diz uma matéria, rapidamente eles conseguem captar. Quando um professor diz assim, vamos estudar matemática e passa a matéria, geralmente aqueles que têm o dom de discernimento, de estudar, de captar as coisas, já dizem, já entendi, enquanto os outros dizem, peraí, foi que eu perdi. Você entendeu, professor? Você pode explicar outra vez? E geralmente o professor explica 2, 3 vezes, né? Eu estudei numa escola que havia um aluno assim. E as pessoas tinham muita inveja dele, porque ele tinha assim uma capacidade de captação incrível. Logicamente que ele também lia muito, era um autodidata, ele conseguia assim sair na nossa frente porque ele se antecipava lendo as coisas e perguntando para outras pessoas. Enquanto os outros, a gente ficava boiando, ele já estava lá na frente. Logicamente, eu era o primeiro aluno da escola, né? Também eu tinha um amigo, um aluno que era displicente. Ele não ligava muito para as coisas assim, ficava na boa, tranquilo, sem assim se preocupar com matéria, com prova, não anotava nada. Na hora da prova ele chutava tudo. Era o Hélio. O Hélio era assim cômico a situação dele. Nós tínhamos uma aula de francês e a professora geralmente pegava Hélio desatento, porque era preciso escrever, ela colocava a tradução e algumas vezes ela colocava uma frase na lousa, no quadro, e dizia, olha, agora vocês interpretem aí, de acordo com o que já expliquei, e coloquem no caderno, e eu vou passar olhando o caderno de cada um. E às vezes ela dizia assim, você, diga a tradução do que eu escrevi na lousa, no quadro. E o Hélio, geralmente a gente dava muita risada, porque o Hélio estava sempre no mundo da lua. Um dia a professora escreveu no quadro uma frase em francês, Le chemise de les enfants est très jolie. A camisa da criança é muito bonita. E ela olhou para o Hélio estava assim meio sonolento, e disse, Hélio, levante-se. Ele ficou em pé, traduz a frase, Le chemise de les enfants est très jolie. Ele olhou e disse, não entendia nada do francês, e disse, a camisa do elefante é de tricoline. A professora disse, não é isso, Hélio, a camisa da criança é muito bonita. Em outra ocasião, ela escreveu no quadro, Le lion est de le roi des animaux. O leão é o rei dos animais. Hélio, me traduz essa frase. Ele leu a frase e a professora disse, vou ler para você. Le lion est de le roi des animaux. Ele pensou um pouquinho e disse, o leão foi rugir e desanimou. Ela disse, nota 0, pode sentar. Olha, o povo caía na risada porque o Hélio era muito desatento. Enquanto tinha outros que eram maravilhosos alunos, que captavam as coisas, Hélio, juntamente com alguns outros, era assim, rei da displicência e dislexo por natureza. Agora, isso é um ambiente de sala de aula. Adão e Eva eram bons alunos, aceitaram assim as lições de Deus, mas num momento de fraqueza, de displicência, Eva entrou em contato com um mau professor, que questionou as lições divinas. E Adão e Eva acabaram então, por causa dessa situação, assim, criando uma oposição à autoridade divina. E se tornaram, dentro do conceito da educação, se tornaram então alunos rebeldes. Eles assim quiseram experimentar outra coisa.
Quando eles saíram do jardim, Deus concedeu a Adão e Eva o privilégio deles continuarem ensinando as lições que eles haviam aprendido dentro do jardim e também fora do jardim. Deus criou o sistema de sacrifício e então matou um cordeirinho e já disse para eles que aquele cordeiro representava o descendente da mulher que iria nascer e iria esmagar a cabeça da serpente. Então Deus ensinou aquelas pessoas a transmitir isso para outras pessoas. Olha, é uma responsabilidade e tanto ensinar outras pessoas a caminhar no caminho da salvação. Não é uma tarefa fácil. Pega uma criança hoje, você vai ensiná-la, doutriná-la, ajudá-la. Mesmo assim, ela tem influência de outras pessoas que estão ao seu redor. E nem sempre nós conseguimos assim colocar uma criança ou uma pessoa assim de forma assim direta na questão do caminho da salvação. O apóstolo Pedro, inclusive, ele falando sobre essa questão, ele disse que iria acontecer no caminho da salvação muitos solapadores da fé alheia. E ele chegou a dizer que o objetivo dessas pessoas era tirar as pessoas do caminho da salvação. Não era uma coisa assim, assim certa, que as pessoas iam continuar sem ter oposição. Então o apóstolo Pedro diz, olha, vai existir rebelde. O apóstolo Paulo diz também, olha, eu sei que depois da minha partida vai entrar no meio do rebanho lobos que não vão poupar o rebanho. Vão falar heresias destruidoras, vão questionar a autoridade divina. E essas pessoas serão assim alvo da repreensão divina. Jesus disse, inclusive, ó, quem pegar aquilo que eu estou ensinando, a minha lei, e ensinar diferente para as pessoas, vai ter uma punição. Jesus Cristo disse de forma muito clara. O interessante é que Pedro, no capítulo 1 do livro de Pedro, de 2 Pedro, Pedro faz um elogio, faz elogios às pessoas que são fiéis. E no capítulo 2, Pedro ele fala de maneira enfática sobre o que Deus irá fazer, o que Deus já fez no passado com os desobedientes, com os que se opuseram à sua autoridade, às suas lições, e o que ele vai fazer com as pessoas que assim desobedecerem e ensinar de forma errada a outras pessoas. Ensinar é um atributo divino. Colocar as pessoas no caminho da salvação é um serviço que Deus delegou àqueles que são seus cooperadores. Por isso que a educação espiritual é muito importante. Mas a rebeldia, a oposição, tem que ser vista como assim uma oposição à autoridade divina, e isso Deus não tolera. A pessoa assim questionar a autoridade divina e querer ensinar de forma errada para outras pessoas. Na pergunta número 6, tem dito o seguinte: de que forma Pedro falou contra os rebeldes que distorcem a verdade e ensinam mentira? E que motivação ele nos apresentou dentro desse contexto? Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas mentiras, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Porém, a condenação dos quais, já de largo tempo, não tarda, a sua destruição não vai tardar nem dormitar. Verso 4, porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo, e se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, ao trazer o dilúvio sobre o mundo e dos ímpios, se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Verso 9, também o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Veja que é uma repreensão muito dura do apóstolo Pedro, falando sobre aqueles que ensinam coisas erradas e trazem desconforto para as pessoas no caminho do Senhor. Pessoas são levadas a acreditar em heresias destruidoras. Então Pedro mostrou que aqueles que desprezam e afrontam a autoridade divina, em qualquer nível, vão sofrer o castigo. Ele mostrou isso com o exemplo do dilúvio, Sodoma e Gomorra, de Balaão, e nos encorajou a gente assim procurar o caminho de Deus, para que nós possamos então ajudar outras pessoas a se libertarem assim das garras do inimigo. Gente, desobedecer às ordens divinas, como Adão e Eva fizeram,
pode não parecer à primeira vista um desprezo à autoridade divina. Pensa bem, simplesmente comeram um fruto. Uma desobediência suave do ponto de vista assim ético, não falaram mal de Deus, assim, não amaldiçoaram Deus, simplesmente pegaram o fruto e comeram o fruto. Deus disse, vocês não podem comer desse fruto, porque se vocês comerem vão morrer. E assim comeram, não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Então pode parecer que o que eles fizeram não afrontou a autoridade divina. Mas, gente, a desobediência no jardim, acreditando nos argumentos da serpente. Na verdade, eles refletiram como se fosse um confronto das palavras divinas e sua autoridade. O que o diabo fez foi confrontar a autoridade divina. E na crença que Adão e Eva fizeram dessas palavras, eles desafiaram também a autoridade divina. Porque com a desobediência é um desafio à autoridade divina. Se você diz assim, Senhor, eu vou obedecer ao Senhor de maneira plena, aí nós fazemos o contrário, estamos desafiando a autoridade divina. Um pai que trabalhava nas feiras ensinou a filha a nunca pegar nada de estranho, a não assim, se envolver com nenhum estranho. Ele trabalhava na feira e de vez em quando a menina ficava perto dele, mas a menininha via um cachorrinho e os cachorrinhos estavam ali, mas alguém estava puxando o cachorrinho pela corda, pela alguma cordinha, e a menininha foi atrás, e o pai ali negociando, vendendo, não percebeu. Onde está minha filha? Quando ele percebeu, já era tarde. Alguns ciganos atraíram a menina e acabaram raptando essa menina. O pai procurou como um louco essa sua filhinha, não conseguiu encontrá-la. 15 anos se passaram e um dia numa feira, ele então acabou reconhecendo uma menina de 20 anos, uma moça, como sendo a filha dele por causa de uma marquinha que ela tinha no pescoço. Gritou, minha filha! A menina olhou com medo e ele então conversou com ela, disse, você é minha filha. E ela vagamente se lembrava do pai, foi se lembrando até que ele conseguiu restituir a filha, mas ela estava com muitos maus modos, já havia aprendido a roubar, já havia aprendido coisas horríveis que os ciganos haviam corrompido o sistema de moral daquela menina. Por isso é importante que nós aprendamos que quando nós assim, negligenciamos a autoridade, nós confrontamos a autoridade, sempre haverá alguma coisa que vem como consequência. O filho do rei Luís XV foi raptado e foi colocado assim, na mão de pessoas que queriam corromper o jovem. Ele tinha apenas 13 anos, então tudo que faziam tentavam corromper o rapaz, faziam ele tentar roubar, faziam ele fumar, beber, estar com mulheres na promiscuidade. Mas ele rejeitava tudo dizendo, eu sou o filho do rei, eu não posso fazer isso. Gente, nós somos filhos do rei e devemos respeitar a autoridade divina em todos os momentos, sobre todas as coisas. Deus deve ser soberano em nossa vida. Por isso, nosso desejo é que Deus nos abençoe e nos dê um coração voltado para a obediência. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por sua atenção na lição de quinta-feira. Que Deus possa nos ajudar nesse dia. Amém.